E o governo do estado diz ter até o dia 31 de julho para aprovar na Assembleia Legislativa a reforma da Previdência Estadual. As mudanças propostas afetam diretamente o salário dos servidores públicos. Essa semana, o governo do estado reuniu a imprensa para apresentar o projeto de reforma da Previdência Estadual. A governadora detalhou alguns pontos que alteram a forma de contribuição, como as alíquotas diferenciadas de acordo com a faixa salarial do servidor. Ela vai de 12 a 16. Ela aumenta 1%, olha só, para os que ganham menos. E ela chega a 16% exatamente para os que ganham mais. Se até o dia 31 a gente não aprovar essa reforma, nós só temos duas saídas, né? Ou a gente se adequa à reforma no plano federal, que é o que nós vamos exatamente fazer, bem como não perder o certificado de regularização previdenciária, que essa seria, sem dúvida nenhuma, uma das sanções mais danosas. Não é para a governadora, é para o povo. Apesar do governo apresentar um prazo para que a reforma seja executada, diversas categorias do funcionalismo público não concordam com essas mudanças. Nós, da saúde, somos contra a reforma da Previdência do governo Fato, porque além de permanecer por mais tempo nesses locais insalubres, ela vai taxar os trabalhadores que recebem um salário mínimo em 12%. E vai confiscar parte do salário dos aposentados que contribuíram a vida toda no seu ambiente de trabalho. Ela vai confiscar esse salário em 14%. Então vai deixar a situação desses trabalhadores, dessas pessoas aposentadas, em situação desigual, situação de penúria. A reforma da Previdência é um confisco de nossos salários. Você, servidora pública e servidor, que contribuiu a vida inteira, o governo quer fazer caixa com seu sacrifício. Então, o SINAI defende concurso público em todos os setores e sim o pagamento dos nossos salários atrasados. A Associação dos Docentes da UERN também não concorda com os pontos colocados pelo governo do estado. O desentendimento maior dos servidores é em relação aos descontos no contra-cheque dos trabalhadores. A do UERN mantém sempre a sua postura de ser contra a reforma da Previdência. Desde o início, aquela reforma federal e agora a reforma estadual. Por quê? Porque elas têm a mesma finalidade. Reduzir salários e dificultar o acesso à aposentadoria e às pensões. Então, não há nenhuma vantagem para os servidores essas ditas reformas. Hoje, todos os servidores da ativa têm um desconto de 11% da sua remuneração. E os servidores aposentados têm esse mesmo desconto de 11%, mas só aqueles que recebem acima de R$ 6.101. Então, o que a reforma quer fazer, a reforma aqui do governo Fato? Ela quer aumentar essa alíquota de 11% para 12%, 14%, 15% e 16%. Então, isso na prática é o quê? Redução de salário. A presidente da entidade informou ainda que reuniões chegaram a ser realizadas, mas sem sucesso, o que não foi bem visto pelos servidores públicos. O governo disse que desde novembro conversa com os servidores. A primeira reunião que os servidores foram convocados foi uma reunião em dezembro. E a gente foi em uma série de reuniões quase que semanais. E a gente, toda a vida que ia para as reuniões, ouvia do governo a seguinte informação, né? Vocês estão aqui para saber sobre a reforma, mas não podem modificar a alíquota, não podem modificar o teto da Previdência. Podem sugerir outras coisas, e a gente sugeriu. A do UERN entregou um documento ao governo, por exemplo, sugerindo que só discutisse reforma da Previdência depois que colocasse os salários em dias. E o governo disse o quê? Impossível. O projeto da reforma da Previdência Estadual precisa ser aprovado até o final desse mês na Assembleia Legislativa do Estado. Caso contrário, a governadora Fátima Bezerra informou que o Estado pode sofrer consequências no repasse de recursos federais. Um dos reflexos, repito, de não aprovarmos a reforma da Previdência no prazo previsto é exatamente esse. É o Estado perder o certificado de regularização previdenciária e, portanto, ele fica impedido de fazer convênios, receber essas transferências voluntárias. E no caso do Rio Grande do Norte, isso significa a gente, por exemplo, perder investimentos
da ordem de mais de 150 milhões de reais.